Meu nome é Mariana Suetsugo. Estou aqui junto com a Fujifilm trazendo para vocês mais uma palestra da doutora Raquel Reis Martins, essa nossa veterinária que veio aqui para conversar um pouquinho com a gente. Ela que tem experiência tanto na questão de patologia como medicina transfusional. Boa tarde, doutora. Olá, Mariana. Olá, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez, muito grata por esse convite para falar de um assunto que eu sou realmente apaixonada, que são os felinos. Tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, felinos sempre fazem parte e por isso eu tive muito prazer em receber, né, e poder também partilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Para começar nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para você, quais são os desafios da medicina veterinária em relação a diagnósticos de laboratório? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tem que entender a evolução que a medicina veterinária teve nas últimas décadas, né? Isso tem muito a ver com a importância proporcional que os animais tomaram na nossa sociedade, dentro das nossas casas. Mas hoje eles passaram a ser animais de estimação. E essa palavra, estimação, ela define muito bem o que os gatos representam, né? E os cães também representam hoje na nossa vida. Eu estou dizendo para vocês que hoje os animais são membros da família. E como eles são membros da família, cada vez se preocupa, né? A preocupação cada vez é maior com a saúde desses animais. Por isso, a frequência com que esses animais visitam os médicos veterinários é muito maior. Ainda nessa situação, claro, muitas vezes os tutores não autorizam os exames complementares, mas a gente vai falar hoje mais especificamente da medicina felina e a gente vai ver que o tutor do felino, ele é muito cuidadoso, ele entende muito bem o felino. Claro que a gente ainda tem felinos que são criados mais no quintal, em sítios, mas a grande maioria dos felinos hoje em dia tem uma relação íntima com seus tutores. Então ele consegue perceber e ele é um tutor que deixa fazer muito mais coisas. Mas aí a gente cai em um outro problema. Qual é o outro problema que nós temos? Muitas vezes o próprio médico veterinário não dá a importância devida ao exame laboratorial, principalmente no felino, porque ele vai cair naquela situação da dificuldade da coleta, né? Então, o que a gente tem que trabalhar melhor hoje em dia é a importância do exame laboratorial, seja para prevenção, para tratamento das doenças, claro, mas para prevenção de qualquer uma das doenças. E nós temos também algumas situações onde nós temos laboratórios onde aí o tutor concorda em pedir o exame, onde o médico veterinário pede o exame, mas em algumas situações, o que acontece? O médico veterinário, ele às vezes não tem um conhecimento tão bom da interpretação de exames. Sim. Então, esse é um outro problema que nós temos. E, por fim, em algumas situações, o veterinário sabe interpretar de forma correta, pede, o tutor autoriza a fazer isso, mas em algumas situações nós não temos médicos veterinários capacitados ainda dentro dos laboratórios. Porque mesmo que outras profissões tenham capacidade de fazer exames, né? Por exemplo, os biomédicos, os bioquímicos, eles são treinados para fazer exames. Na medicina veterinária, nós temos particularidades entre espécies. Então, é muito importante que seja um médico veterinário, principalmente quando eu estou falando da espécie felina, que tem muita coisa diferente, tanto dos humanos quanto dos caninos, né? Então, precisa de um médico veterinário capacitado dentro dos laboratórios para conseguir fazer esses exames de forma mais adequada. Então, acho que é um conjunto de coisas para a gente conseguir resolver esse problema. Na verdade, a gente já até escutou em alguns momentos que gato, na verdade, é um cachorro pequeno, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, historicamente, o que é um gato, como que isso pode influenciar tanto na fisiologia, como até na hora de fazer uma solicitação de um perfil bioquímico. Explica um pouquinho para a gente o que é um gato na história. Bom, essa pergunta ela é muito interessante, porque assim, a história dos felinos, na verdade, ela tem muita variação na literatura. Então, primeiro, em questão se ele é domesticado ou se ele é apenas domiciliado.
O que as pessoas consideram que o gato foi domesticado? Quando começaram a encontrar felinos junto com populações. Porque o gato doméstico e o gato selvagem, eles têm um esqueleto muito próximo. Então a história não consegue diferenciar aí quem era o gato doméstico, né? Acharam já esqueletos de gatos há mais de 10 mil anos atrás. Porém, como é que eles tiveram certeza que esses gatos já estavam, então, no convívio com os humanos? Tudo começou, provavelmente, no Egito. E lá, essa história do gato vem deles ajudarem, principalmente, na agricultura. Como eles ajudavam na agricultura? Porque, assim, o homem deixou de ser nômade, começou a ficar, então, mais parado nos determinados lugares e começou a trabalhar com plantações. E aí, principalmente com cereais, né? E aí os ratos faziam uma festa, invadiam as cidades, invadiam as plantações, invadiam os celeiros. E aí veio a importância do gato. Como os gatos, eles comiam os ratos, né? E protegiam, então, o alimento, principalmente quando a gente fala aí de deserto, que tinha uma dificuldade de chuva muito grande. Então a plantação ela é uma coisa muito sagrada. E o gato proteger passou a ser um ser também o quê? Sagrado. Olha que coisa interessante. Tem até uma gata, na verdade é uma deusa egípcia, que tem a cabeça de um gato. E isso é muito interessante. Então eu sugiro que vocês realmente procurem essas histórias porque é encantador. Basicamente, o que a gente sabe é que a população felina ela ganha um destaque absurdo. Países como os Estados Unidos, por exemplo, até muitos países da Europa, hoje a população felina ultrapassou e muito a população canina. A gente fala aí em 80 milhões de gatos para 60 milhões de cães. E a estimativa é que nos próximos 5 a 10 anos isso aconteça também no Brasil. A população felina, ela supere a população canina. E por que isso, na verdade? Eu que gosto de gatos sou muito suspeita, né? Eu tenho cães, tenho gatos, amo os dois, mas os gatos, eles são muito carinhosos, diferente do que muitas pessoas falam. O gato gosta da casa, não gosta do dono. Isso é tudo uma grande bobagem. Além disso, deles serem muito carinhosos, eles são animais que dão baixo custo. O gato dá muito menos custo do que o cão, né? O gato, ele tem uma rotina muito particular e muito monótona, então você não precisa ficar saindo passear, embora alguns especialistas em felinos, principalmente os que trabalham com psiquiatria, eles falam que é importante você passear com o gato e tudo mais, mas isso o gato tem que ser acostumado desde novinho, certo? Passear na coleira, mas eles exigem muito menos, eles são muito mais independentes. Você consegue viajar e deixar seu gato 2 dias sozinho num apartamento, e muitas vezes até melhor do que você levar num lugar para ele ficar hospedado e alguém vir até o gato tratar. E o cão não, o cão enlouquece se ele ficar 2 dias dentro de um apartamento trancado sem ver ninguém. E em relação ao que você falou do metabolismo, né, dos felinos, tem muito a ver com essa origem dos gatos, dessa descendência dos gatos. Eles são animais desérticos, então eles precisavam muito menos de água. Por quê? Pela região que eles viviam, e eles são carnívoros estritos. Como eles são carnívoros estritos, esses gatos eles comem a presa inteira. E a presa, junto com a presa, tem uma ingestão hídrica importante. Hoje em dia, essa situação mudou. Porque o gato, como ele está domiciliado, né, ele mal sai de cima do sofá ou de cima da nossa cama para ir comer. Alguns gatos ainda gostam daquelas brincadeiras de interação. Isso depende muito do tutor também, de acostumar o seu gato desde pequeno. Então, fazer aquela coisa interativa com o gato, brincar com o seu gato, colocar aquelas prateleiras, né? Adaptar a sua casa ao felino. Mas se ele não foi adaptado a isso, ele vai ficar um gato preguiçoso, vai tender à obesidade, né? E sequer vai aceitar ração úmida.
Então, e o gato, ele tem uma tendência muito baixa a beber água, justamente porque é contra-evolutivo até ele comer e beber água ao mesmo tempo. A questão dele comer a presa inteira já faz com que ele não precisasse ficar ingerindo muita água, certo? Então, isso faz com que o seu metabolismo seja totalmente diferente de outras espécies, inclusive do cão. Legal. Então, frente a tudo isso, se eu pego o meu gato, vou levar no veterinário, o que eu espero? Quais exames vão ser realizados com esse gato? É o mesmo que, por exemplo, eu realizaria com o cachorro? Isso depende muito, né? Claro que os exames básicos, eles costumam atingir todas as espécies aí. Então, como, por exemplo, um hemograma. O hemograma, qualquer espécie, inclusive nós humanos, a gente vai ao médico, o primeiro exame que é pedido é sempre um hemograma. Então, assim como nos cães, o hemograma nos felinos sempre tem que ser solicitado também. Em relação aos exames bioquímicos, principalmente por conta do metabolismo, que a gente já falou deles, que é um pouco diferente, eu tenho particularidades. Então, assim, um exemplo que eu vou dar disso, a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é uma enzima que está principalmente ali nos ductos biliares, e tanto em cães quanto em gatos, ela vai representar, vai aumentar, né, a atividade sérica quando a gente tem uma colestase, por exemplo. Agora, a situação que eu vou pedir no cão e no gato é um pouco diferente. No cão, eu vou pedir uma fosfatase alcalina em qualquer situação, por exemplo, como num pré-cirúrgico. Qualquer situação, ela pode estar alterada. Já nos felinos, ela só vai se alterar. Por quê? E por que isso? Ela só vai se alterar se tiver uma condição específica. Qual é essa condição? Por exemplo, se tiver uma lipidose hepática. Ou se essa obstrução, ela for, por exemplo, uma colangite. Isso quer dizer o quê? Que essa obstrução está durando um tempo. Qual que é a diferença, então, da fosfatase em um e outro? A meia-vida. Nos cães, a meia-vida da fosfatase alcalina ela é de mais ou menos 72 horas. Enquanto que nos gatos, ela é de aproximadamente 6 horas. Então, veja, a possibilidade que eu tenho, né, de pegar, a probabilidade e possibilidade que eu tenho de pegar um aumento de fosfatase alcalina nos felinos, ela é muito pequena. Ela só vai acontecer se realmente aquela lesão continuar acontecendo. Que é o caso, por exemplo, da lipidose hepática. Agora, se eu vou fazer um simples pré-cirúrgico num felino, eu não vou dar preferência para fosfatase alcalina, e sim para o gama-GT. E lembrando que nos felinos, nesses casos, eu vou sempre pedir a fosfatase alcalina junto com o gama-GT. E várias outras particularidades também que a gente pode citar em relação ao valor de referência, que são bem diferentes aí entre cães e gatos. Então, basicamente é isso. Os exames que eu posso pedir até podem ser muito parecidos, mas a forma de interpretação são muito diferentes. Tanto no hemograma, quanto nos bioquímicos, valor de referência utilizado, até mesmo na urinálise, né? A concentração de urina, o quanto o medicamento vai influenciar em tudo isso, tá? Levando em consideração sobre essa relação de humanos e felinos, hoje em dia existe até o termo gatoterapia que a gente tem escutado, né? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Mariana, esse termo hoje em dia tem sido utilizado, a gatoterapia, e realmente ele é muito adequado. Por que gatoterapia? Porque o amor que o gato pode nos dar realmente é uma terapia. E isso pode parecer que quem está falando isso é uma amante de gatos, mas na verdade isso é comprovado cientificamente. Um estudo realizado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, esse estudo durou 20 anos e eles comprovaram cientificamente, inclusive isso está publicado numa revista muito importante, né, que pessoas que tinham gatos ou tiveram contato com gatos durante a sua vida, na infância, na vida adulta, enfim, que tiveram uma convivência, não só contato, mas uma convivência com gatos, eles tiveram um risco de AVC muito menor e tiveram muito menos probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares.
Olha que coisa interessante, né? Então, se a gente for pensar nisso, esse resultado é muito surpreendente. Isso, imagina, há mais de 20 anos, eles começarem a estudar isso, quando o gato ainda tinha aquela história de que o gato vivia no quintal, comia resto de comida, né? E alguém já se interessou lá atrás. Então, as descobertas em relação a essa gatoterapia têm sido cada vez maiores. Existe um vídeo no YouTube muito legal, onde eles mostram também, as pessoas começaram a ser filmadas, nem sabiam, então existia lá uma proposta, onde as pessoas entravam dentro de uma bolha, estavam numa cidade super movimentada, no meio do trânsito, da poluição, daquele caos urbano, né? E aí tem uma proposta para a pessoa entrar numa bolha, onde lá tinha somente umas almofadas confortáveis e as pessoas eram convidadas a colocar um fone de ouvido. Então elas pensam que elas vão escutar alguma coisa, uma palestra, e no final das contas, o que tinha ali naquele fone de ouvido, né, naquele som, o som que saía era do ronronar de gatos. E aí, imediatamente, aquelas pessoas que às vezes estavam estressadas, com aquela cara sisuda, né, mal-humorada, às vezes pararam ali só para descansar um pouquinho mesmo, elas começavam imediatamente a sorrir ao ouvir o ronronar desses felinos. Então, assim, tá mais do que provado, né, hoje em dia, de que realmente a convivência com os gatos é uma terapia. Poxa, essa história é bem legal. E, mais uma vez, pensando na questão do crescimento da medicina veterinária e da área pet, por que o gato está ganhando destaque? O que está acontecendo? Bom, essa pergunta ela é realmente muito interessante. A questão de ao que se deve a esse crescimento do mercado pet, eu acredito que seja uma combinação de fatores. Então, a primeira coisa que a gente pode trazer aqui é, como a gente já falou, o crescimento da população felina é exponencial. Então, hoje, se a gente tem muito mais felinos nas casas e vivendo como animais de estimação, né, não só como caçadores do quintal, muito mais as pessoas se preocupam. Então, eles são filhos muitas vezes. Se ele é um filho, a pessoa quer levar para ele um brinquedo, a pessoa quer gatificar a casa. Existe esse termo hoje em dia, né, que é colocar algumas estruturas nas paredes para que eles possam subir, para que eles possam brincar, imitando uma árvore, por exemplo, um local onde ele pode ficar lá, o lugar do gato, onde ninguém mexe com ele. Então, assim, pensa, se eu sou um marceneiro e eu vi que isso é um mercado interessante, onde o gato ficava escondido dentro do armário, sujando muitas vezes, deixando cheio de pelo as roupas, e hoje eu penso que muitas pessoas estão procurando, e isso não me incomoda só na minha casa, mas talvez incomode outras pessoas. A tendência é que eu torne esse ambiente muito mais interessante para o gato. Então, se eu sou marceneiro, eu pensei nisso. Se eu tenho um gato, por exemplo, e não achei nada interessante para ele, durante muitos anos, os brinquedos, eles foram feitos somente para cães, né? Primeiro, pegava brinquedo de criança mesmo e dava para o cachorrinho brincar. Aí o cachorro comia aquilo ali, engolia o olho da boneca e pronto. E aí tiveram que fazer para o mercado canino. Mas o brinquedo que é interessante para o cão não tem nada a ver com o brinquedo que é interessante para o gato. Aliás, os gatos, eles gostam de coisas absurdas, assim, como uma varinha com nada na ponta, com uma pena de galinha na ponta. Para ele é super interessante. O cachorro não, já precisa de um negócio muito mais resistente e tudo mais, né? A questão de arranhadores. Mesmo que a gente ame nosso gato, a gente gostaria de ter um sofá. E muitas vezes o gato não nos permite ter um sofá, porque ele destrói o nosso sofá, né? Claro, tudo bem, a gente aceita e deixa o sofá, eu sempre brinco, né? Ou você tem gatos ou você tem uma casa arrumada. Eu preferi ter gatos. Mas mesmo assim, a gente tenta comprar arranhadores para ver se ele se interessa. Aí você compra de um tipo, de outro tipo, mais alto, mais baixo, de corda, o que põe na beira do sofá, enfim, para ver se eles se interessam por isso. Então, esse é um mercado que ganhou muito destaque. A outra questão é, se eu tenho mais gatos, e se o tutor do gato, ele é uma pessoa muito mais exigente, eu tenho que me especializar.
E aí muitos cursos de pós-graduação foram aparecendo no mercado. Gente, o mercado de gatos ele é tão impressionante que só no Brasil hoje nós temos 5 tipos de congresso, 5 congressos de escolas diferentes, né? Voltadas só para gato. Se você procurar um congresso só canino, não existe. Existe congresso de pequenos animais, onde pode ter até uma quantidade maior de palestras de caninos, mas vai ter uma outra palestra ali de felinos, certo? Mas só de felinos, hoje nós temos no Brasil 5 congressos, grandes congressos. E mundialmente isso é muito mais significativo, né? Porque o mundo começou a gatificar, os Estados Unidos, a Europa, como eu já falei, começou a gatificar muito antes do Brasil. Então, pensando nisso, nós temos mais pós-graduação, nós temos mais mercado adaptado, nós temos, de uma forma geral, mais tudo, né? Até que a gente viaja hoje em dia com os nossos gatos, muito. Eu, por exemplo, final de ano, vou viajar e carrego meus gatos junto. Eu vou para a casa da minha mãe, então meu carro sempre tem que caber pelo menos 4 caixas de gato. Antigamente ninguém usava caixa de gato. Então hoje a gente tem muito mais coisa relacionada a isso. Então, e isso é um ganho para os médicos veterinários, porque é um mercado em expansão. Isso é um ganho para os tutores, né? Porque eles querem cada vez o melhor para os seus filhos. E isso, com certeza, é um ganho muito maior para os felinos, que têm uma vida adaptada a eles. Porque esse é o correto, né? Durante muito tempo, não, o gato, como a própria Mariana disse, o gato era um cachorro pequeno. Hoje, o gato ele é respeitado como um rei, porque ele é um rei, né? A gente nasceu para servir o gato, ele tem esse lugar, né? E quem não se deu bem com o gato ainda é porque não entendeu que ele tem essa posição de rei, certo? Então, isso é um ganho para todo mundo. Sem falar na indústria e no comércio como um todo, que fatura aí milhões nesse ramo anualmente. Até em relação a esse movimento que a gente tem, a gente começa a ver hoje em dia o surgimento de várias clínicas que são cat exclusive, que são exclusivas para gato. A gente realmente precisa dessas clínicas? Elas são necessárias para dar um atendimento? Me explica um pouco. Essa pergunta é muito interessante, porque veja só, não é necessário que uma clínica ela seja exclusiva para gatos. Ter um bom atendimento para gato não quer dizer que ela seja exclusiva para gatos. Porque nem sempre uma cidade menor, os grandes centros sim, comportam essas clínicas exclusivas. Mas as cidades menores ainda, isso não vai ser possível. E aí a gente vai, se eu falar só nessa questão de ser uma clínica exclusiva, eu vou limitar o atendimento adequado ao meu paciente. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem o chamado atendimento cat-friendly. E o que é esse atendimento cat-friendly? Quem são essas clínicas? Na verdade, esse atendimento, essa clínica pode ser uma clínica qualquer que recebeu essa certificação, certo? Isso foi uma ideia, mais ou menos, de alguns anos atrás, de 2 associações, né? Uma associação americana e uma associação internacional de medicina felina, onde eles colocaram algumas exigências para essas clínicas. Então, o que essa clínica precisa, né? Por que é uma vantagem que essas clínicas que têm essa certificação cat-friendly tenham? Primeiro, ela tem que compreender quem é o seu paciente. Então, eu sempre digo, não tem como você atender um gato se você não conhece minimamente o seu comportamento. Porque tanto o gato quanto o tutor do gato, ele tem um comportamento muito particular, certo? Então, essa clínica, ela, com essa certificação, ela nos faz ter um olhar mais adequado, tanto ao paciente quanto ao seu tutor. Porque, na verdade, é o tutor que vai escolher onde ele vai levar. E o que precisa ter nessa clínica? Essa clínica ela precisa ter um local adequado para atendimento. Então, como eu disse, não precisa ser só de felinos, mas a recepção, onde o gato fica esperando, tem que ser diferente. Não pode ter gato e cachorro tudo embolado ali. O consultório de preferência tem que ser um consultório exclusivo.
Ah, mas eu não tenho isso. Olha, um espaço mínimo, divide o seu consultório em 2 e deixa um espaço bem pequenininho para os gatos, onde caiba o tutor, você, o gato, né? E a mesa de atendimento, talvez mais uma pessoa em algumas situações para segurar. Porque se ele entrar num lugar onde tem cheiro de cachorro, então ele não vai gostar daquilo ali. Outra coisa, a equipe desse local, ela compreende, ela gosta do felino, ela sabe manipular esse gato, ela sabe segurar esse gato. E todo mundo que entende de felino sabe que, por exemplo, na hora de uma coleta, na hora do atendimento, você tem que dar o tempo do gato. Não posso querer arrancar o gato na marra da caixa, eu não posso querer segurar, apertar aquele gato, 10 pessoas segurando para fazer uma coleta. Não, eu faço tudo isso no tempo do gato, onde ele pode até dar uma reclamada e dar uma mexidinha, mas ele não está paralisado de medo. Então, todas essas questões de higiene, né, de cheiro, de equipe, de uma música ambiente, de um local onde não tenha cachorro, um internamento cheio de cachorro latindo, tudo isso se faz muito necessário hoje para um atendimento. Eu, por exemplo, mesmo sendo médica veterinária, como eu sou patologista clínica, eu trabalho com uma especialidade, né, com a parte laboratorial. Se eu precisar, então não trabalho com cirurgia, nada disso. Se eu precisar levar meus felinos em um local, eu vou pensar 10 vezes hoje em dia antes de levar meu felino, meu gatinho de estimação, meu filho. Então, o veterinário, então, eu como tutora, eu vou avaliar se aquele veterinário entende bem do que ele está fazendo. E os tutores, hoje em dia, né, como tudo está na internet, eles vão procurar essas clínicas. Então, é fundamental que, se eu trabalho com pequenos animais, eu faça uma pós-graduação, eu compreenda um pouco para eu fazer um primeiro atendimento no felino e, num caso mais específico, eu mande para um especialista. Mas se eu vou atender um felino, ou você fala, não, eu não atendo felino de jeito nenhum, mas se você vai atender, você tem que ter esse conhecimento e principalmente uma equipe treinada, porque isso vai fazer de você um veterinário muito melhor, muito mais respeitado, muito mais bem divulgado por aí, porque os tutores, eles são ótimos divulgadores do nosso trabalho, ou o contrário, né? Ou eles podem, de repente, não gostar do que a gente fez com o felino e eles vêm muito assim, entendendo muito também. Então, a gente precisa desse conhecimento para ter um sucesso nessa carreira aí com felinos. Então, uma vez que eu tenho esse animal, que eu tenho esse gatinho dentro de uma clínica, quais são os desafios que eu tenho para realizar os exames laboratoriais? Eu sempre acredito que o principal desafio seja a coleta. Né? E a coleta, não estou dizendo em conseguir a amostra, mas conseguir uma amostra de qualidade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo na medicina felina, eu estou falando de um ser muito particular, muito especial. Então, esse gato ele tem que ser preparado antes mesmo de sair de casa. Se a gente não acostumou o nosso felino, por exemplo, a andar na caixinha, a andar de carro, o simples fato de você colocar o gato dentro da caixa, para ele é desesperador. É um estresse muito grande para esse felino. Então, o desafio vem daí. Então, quando eu falo, então eu vou reforçar mais uma vez, a questão do atendimento cat friendly já é com hora marcada, você pede para o tutor marcar a hora para levar o gato, certo? Para não encontrar outros gatos, muita gente, não ficar esperando na recepção. E ainda a preparação do tutor, você vai ensinar o tutor o como você vai colocar esse gato na caixinha. É tão engraçado que essa interação entre médico veterinário e tutor de felinos tem que ser tão grande, porque o que acontece? E inclusive a medicina cat friendly o atendimento cat friendly foi elaborado justamente para diminuir esse estresse que existe. Porque o tutor de gato, ele já fica inseguro no dia anterior. Se ele sabe que ele vai ter que levar o gato no veterinário no dia seguinte, ele já pensa tanto naquilo que ele não dorme à noite. E os gatos são animais super sensitivos. Eles já sentem, meu tutor
já tá nervoso, será que é comigo? A partir do momento que ele passa a mão naquele gato para enfiar dentro da caixinha, pronto. Aí ele coloca dentro do carro. Aí o gato começa a miar desesperadamente. Aí a hora que ele começa a miar, o tutor fala, não faz isso, não filhinho, para com isso. E aí começa aquela conversa sem fim, né? E o gato reclama, você pede para ele parar, você tenta acalmar. Então assim, até a música que você vai colocar no carro para o gato é muito importante. Então, gente, eu ainda acredito que o desafio maior seja esse. Seja a coleta, mas não só em si, o momento, que também é desafiador. Porque a gente está falando de um animal pequeno, com veias fininhas, que muitas vezes pode estar desidratado, certo? Mas a preparação toda, ela é muito importante. Outra coisa que a gente pode colocar também, ainda relacionada à coleta, é o vaso que eu vou acessar pelo posicionamento do animal. A gente tende isso me perguntam muito, qual é o melhor vaso para eu coletar? Seja para hemograma, para bioquímico, o melhor vaso é aquele que o gato deixar. Então não adianta eu falar, não, eu só coleto de jugular, se o gato não aceita que você encoste no pescoço dele. E o posicionamento, ele não fica deitado na mesa, porque vai virar uma terceira guerra mundial ali. Não adianta. Então, em algumas situações, eu vou ter que coletar da cefálica, muitas vezes das veias posteriores, porque aí eu não tenho contato visual com o gato, ele fica posicionado. E uma dica que eu tenho também é você poder oferecer até sachê. Muitos gatos gostam de sachê, né? Alguns não, mas muitos gatos gostam de sachê. Então, você associar, então mesmo que ele não coma o sachê, aquilo tem um cheiro muito bom para ele. Então, você oferece sachê na hora da coleta e acessa as veias posteriores. Então, muitas vezes isso dá certo. Então, driblar essas pedras no caminho que a gente tem aí, eu acho que são muito importantes para a gente conseguir um exame de uma medicina de qualidade, né? Mas a gente só vai fazer uma medicina de qualidade quando a gente tiver um exame de qualidade, porque se o exame der um resultado totalmente diferente do que é a realidade do animal, a gente vai tender a tratar diferente, né? A nossa tendência é, por exemplo, entrar com um antibiótico para o que, por exemplo, não precisa. E aquilo foi completamente influenciado porque o animal ficou nervoso na hora da coleta. Legal você falar isso, porque ele acaba sendo um gancho para a gente falar um pouco também de química seca, né? Um gato que você tem uma coleta que pode ser muito complicada, você pode, na verdade, se basear numa coleta muito pequena, ou seja, com 1 ml de sangue, no qual você consegue separar esse plasma. Os equipamentos de química seca, muitas vezes, eles precisam de 10 microlitros, tanto de soroplasma, para conseguir ter um resultado bioquímico, né? A química seca ela acaba sendo bem adequada para a questão dos gatos, principalmente por evitar que eu tenha que refazer uma coleta no animal que já está estressado, me permite, na verdade, trabalhar de uma forma muito mais rápida, uma vez que eu estou falando de equipamentos que dão resultados mais rápidos, que eventualmente conseguem tirar um ou outro interferente dessa amostra, né? Então, ele permite que a gente tenha um fluxo desse animal muito mais tranquilo. E até falando um pouquinho sobre isso, doutora, quando a gente fala dessas coletas, quais são esses artefatos? O que pode estar presente nesses exames de sangue, tanto de gato para hematologia quanto para bioquímica? Explica um pouquinho mais para a gente em relação a isso. Bom, eu achei super bem colocado isso que você falou em relação à química seca. Realmente ela tem inúmeras vantagens quando a gente fala, quer dizer, ela tem inúmeras vantagens sempre, mas quando a gente fala, principalmente na medicina felina, ela tem um destaque muito grande, né? A velocidade com que a gente consegue esse resultado. E eu sou uma das pessoas que eu sempre falo, olha, a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição. Eu não gosto que a gente pegue um resultado de exame e já saia aí interpretando, eu preciso parar e pensar naquele caso. Mas é diferente você parar e pensar no caso já com o resultado na mão ou ter que esperar no dia seguinte. E aí eu vou voltar para a questão das cidades menores. Olha a vantagem, às vezes o laboratório, ele está a 50, 80, 150 quilômetros, dependendo do estado que a gente estiver falando aí. Então, olha a vantagem que eu tenho em ter uma química seca na minha tanto aparelhos, que eu digo,
da química seca, ou às vezes até de hematologia. Na hematologia, a gente vai emendar com a segunda pergunta que você fez, que é a questão dos artefatos. Então, assim, eu não posso querer usar um aparelho de hematologia sozinho, sem alguém para ler aquela lâmina, certo? Eu preciso sempre da leitura da lâmina, inclusive porque ela vai me ajudar muito, ela vai conversar comigo se eu souber fazer aquela leitura. Em relação aos bioquímicos, e se eu estiver falando de bioquímica seca, eu tenho uma vantagem que eu não preciso de uma pessoa especializada para isso. Por quê? Porque a interferência humana é muito pequena. Basta que eu faça uma coleta, coloque lá, faça o procedimento que é muito simples, coloque lá no disquinho, né? E aí já está tudo feito sozinho. Como você disse, com 1 ml de sangue, o que no gato às vezes é tudo que a gente consegue, né? Eu consigo fazer aí 8, 10 bioquímicos. Então, é uma grande vantagem que eu tenho. Então, muito bem colocado, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Em relação aos artefatos, né, nós temos muitos. Eu acho que eu não tenho como não deixar de ressaltar isso na medicina felina, que é a questão da pseudotrombostopenia. Aliás, quando eu falo de medicina felina, quando eu falo de felinos, a gente tem que dar menos importância para as plaquetas, principalmente das trombocitopenias. Por quê? Porque a plaqueta dos felinos, ela já é uma coisa que agrega loucamente. Plaqueta já é uma coisinha agregante, altamente agregante, se a gente pensar. Ela não é nem célula, né? Ela é um fragmento de uma célula. E ela adora se ligar. Então, um simples garrote que eu faça, ela já vai se agregar. E a plaqueta dos gatos tem tantos receptores e ela acaba agregando muito mais. E se eu pensar, diferentemente do que eu vejo nos cães, que a gente acaba dando uma grande importância para a trombostopenia nas hemoparasitoses, nos felinos, a principal hemoparasitose que ele tem não leva a trombostopenia, desculpa. Então, a grande maioria das vezes o que eu tenho nos felinos é a pseudotrombostopenia, por conta dessa agregação plaquetária. Então, vou olhar menos para isso. Quais seriam outros artefatos que eu tenho também? Olha, eu posso ter isso é muito frequente acontecer. Então, eu pego um tubo grande, eu pego lá um tubo de 2 ml ou de 4 ml, e eu não vou colocar essa quantidade de sangue de gato. E outra, nem tem porquê eu tirar toda essa quantidade de sangue. E isso acontece muito. Então, essa diluição da amostra que eu tenho é um outro artefato também que eu tenho. E vamos supor que eu vou fazer isso num tanto de hemograma quanto de bioquímico. Então lá eu vou lá, pego um grande tubo, onde pede ali para eu colocar 4,5 ml de sangue para a quantidade de heparina que eu tenho ali, e eu consegui 1 ml só. Então, a química seca, ela vem, eu vou ressaltar, voltei na química seca, porque é uma coisa que me agrada nesse sentido, principalmente falando dos felinos. Acho que não tem uma espécie melhor para a gente falar disso por conta do volume. Se eu prezo por uma boa coleta, eu sei que muitas vezes eu não vou conseguir ficar puxando o êmbolo da seringa ali. Então, eu vou conseguir um volume pequeno. Ou senão eu não conseguir tudo, eu vou ter que furar mais uma vez. E às vezes ele aceita até a primeira coleta, mas a segunda ele já tá enxergando. Ele falou, cara, que isso? De novo? Eu já deixei já fui bonzinho, já colaborei. Mas você não tá dando conta? Então, assim, não. Então, mais uma vez, até por conta da velocidade, por conta do volume e por conta de diminuição de artefatos, né? Eu tenho muito valorização nessa questão, tanto da química seca. Mas aí eu vou valorizar também, mais uma vez, o profissional especializado. Olhando a lâmina, ele vê que ele tem agregados plaquetários. Então eu não posso levar em consideração aquela contagem de plaquetas, certo? Eu não tenho como. Então, assim, o que eu digo? Para a gente evitar artefatos, uma coleta adequada, o material adequado. Não adianta pegar um tubo de 4 ml para um felino. Eu sempre trabalho com aqueles tubos pediátricos. Eles são menores do que crianças, né? Eles são muito menores do que as crianças. Então, eu tenho que trabalhar com um material adequado. E mais do que isso, eu acho, é trabalhar com um profissional adequado também. Mandar para um laboratório
né? Dá preferência, não, aqui é meu limite, então, de trabalhar com a medicina felina. Ou se não, eu vou me especializar. A gente está falando de tantos congressos, a gente está falando aí de tantas pós-graduações, tantos cursos que a gente tem, né? Então, tudo isso, né, aliado ao tutor que colabora, ao médico veterinário que busca cada vez mais uma especialidade ou que busca, como é que eu digo isso? Atender melhor o seu cliente. Eu acho que a tudo isso se deve a esse crescimento e ao sucesso que nós temos hoje na medicina felina, né? Porque realmente eu atribuo um sucesso a isso. Eu que me formei há mais de 20 anos, a gente não conversava sobre isso, jamais naquele tempo haveria um espaço tão importante como esse, com uma empresa tão importante como essa, dando um espaço para a gente vir aqui falar sobre esse assunto. E então eu fico extremamente feliz, agradeço demais a essa oportunidade realmente de falar isso para vocês. Muito legal essa sua posição, doutora. O que você trouxe para a gente, na verdade, é uma visão de que, no final das contas, a medicina veterinária aplicada aos felinos é uma ciência dinâmica, no qual ainda tem muito a se aprender, muito a se desenvolver, e a Fujifilm está aqui junto, na verdade, para conseguir apoiar um veterinário a fazer uma melhor medicina. Os tubos pediátricos, por exemplo, se adaptam perfeitamente aos nossos equipamentos de química seca, que permitem que, com pouquíssimo volume de sangue, você tenha o melhor resultado, evitando qualquer tipo de estresse, por isso se adequando a qualquer tipo de clínica que se propõe a ser pet-friendly. Então, muito obrigada pela sua posição, muito obrigada pelas explicações e nós nos vemos numa próxima para a gente conversar um pouquinho mais aí. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, gente, mais uma vez por esse convite. Me sinto muito honrada em trabalhar com uma empresa que está há tantos anos no mercado e que hoje olhou para esse mercado que está em desenvolvimento. Agradeço por confiarem no meu trabalho. Deixo um beijo para todos os médicos veterinários que nos assistiram até agora. Peço que vocês estudem cada vez mais, se especializem cada vez mais, porque os nossos pets merecem. Obrigada, gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, ouvindo um pouco do que a gente tem para passar para vocês. E não se esqueçam, a Fujifilm está aqui para ajudar vocês, não só com a clínica de vocês, mas também para entregar uma melhor medicina para vocês e para os seus pacientes. Muito obrigada e até lá.